Há conhecimentos que não são ensinados em voz alta. Eles não aparecem nos livros comuns, não são explicados em cursos modernos e raramente são discutidos abertamente. Esses saberes antigos atravessaram gerações em silêncio, protegidos por aqueles que compreendiam que certas verdades só fazem sentido quando a pessoa está pronta para ouvi-las. E hoje, exatamente neste momento delicado em que 2025 se despede e 2026 começa a se formar, um desses avisos precisa ser revelado. Existe algo que milhões de pessoas estão fazendo agora, sem perceber, que pode estar fechando caminhos importantes para o próximo ciclo. Não se trata de grandes decisões, mudanças radicais ou escolhas óbvias. Pelo contrário, são escolhas pequenas, quase invisíveis, que passam despercebidas no dia a dia, mas que dialogam diretamente com forças profundas que organizam a realidade. Forças que não vemos, mas que respondem com precisão absoluta à frequência que emitimos. Se você sente que sua abundância parece travada, que seus projetos não avançam como deveriam ou que a prosperidade até se aproxima, mas nunca permanece, este aviso é para você. Porque antes que 2026 comece de fato, há ciclos que precisam ser encerrados conscientemente. E há portas que só se abrem quando você para de enviar sinais contraditórios ao campo da vida. Poucas pessoas compreendem que tudo ao nosso redor comunica. Não apenas as palavras que dizemos, mas as escolhas que fazemos em silêncio. O que vestimos, o que repetimos, o que aceitamos como normal. Cada detalhe emite uma mensagem energética clara, mesmo quando acreditamos que não significa nada. E é justamente aí que muitos se perdem. Eles pedem mudança, mas continuam vibrando no mesmo padrão. Desejam crescimento, mas sustentam hábitos que mantêm tudo exatamente como está. Os antigos sabiam disso. Sabiam que momentos de transição entre ciclos são portais. Pontos de passagem onde a realidade se torna mais sensível às intenções humanas. O fim de um ano e o nascimento de outro não são apenas datas no calendário. São marcos energéticos. É como se o universo fizesse uma pausa silenciosa e perguntasse: o que você escolhe agora? E a resposta não vem do que você promete em voz alta, mas do que você vibra de forma consistente. É nesse ponto que muitos cometem um erro sem perceber. Eles acreditam que basta desejar, planejar ou esperar. Mas a vida não responde a intenções vagas. Ela responde à clareza. Responde a sinais definidos, a frequências nítidas, a escolhas que demonstram compromisso real com o que se quer viver. Quando esses sinais são confusos, a resposta também se torna confusa. O resultado é uma vida cheia de quase, de oportunidades pela metade, de promessas que nunca se concretizam. Este aviso oculto não vem para causar medo, mas consciência. Porque nada está perdido. Pelo contrário, você ainda está exatamente no ponto certo para ajustar o rumo. Mas para isso, precisa enxergar aquilo que normalmente passa despercebido. Precisa entender que a abundância não é bloqueada apenas por grandes erros, mas também por pequenas incoerências repetidas todos os dias. O que vou compartilhar aqui não é uma opinião pessoal nem uma teoria moderna. É um entendimento antigo sobre como escolhas aparentemente neutras podem atuar como chaves ou como cadeados energéticos. Especialmente agora, quando um ciclo se encerra e outro se prepara para nascer. Ignorar isso é continuar no automático. Compreender é assumir o controle consciente do próprio caminho. Antes de seguir adiante, quero te convidar a fazer algo simples. Pare por um instante e observe sua própria vida. Sem julgamento. Apenas observe. Você sente que está em expansão ou em espera? Em movimento ou em suspensão? Essa resposta já diz muito sobre a frequência que você vem sustentando. E nos próximos pontos, você vai entender exatamente como ajustar essa vibração de forma prática e consciente, começando por algo que você jamais imaginou que tivesse tanto poder. Se essa mensagem já despertou algo dentro de você, escreva nos comentários uma frase simples, apenas para marcar essa decisão interna. Algo como: estou atento aos sinais que moldam meu 2026. Esse pequeno gesto não é para mim, é para você. Porque toda transformação começa quando a consciência desperta. Os antigos nunca enxergaram o tempo como algo linear, rígido ou meramente cronológico. Para eles, o tempo era vivo,
pulsante, feito de ciclos que se abrem e se fecham como respirações da própria existência. Dentro dessa visão ancestral, existem momentos em que o véu entre o que foi e o que será se torna mais fino. Esses momentos são conhecidos, em muitas tradições antigas, como portais energéticos. E é exatamente isso que estamos atravessando agora, entre o encerramento de 2025 e o nascimento de 2026. Um portal energético não é um lugar físico, nem um evento místico visível. Ele é um estado do campo da realidade em que tudo se torna mais sensível à intenção humana. É como se a vida entrasse em modo de escuta profunda. Pequenos gestos passam a ter um peso maior. Pensamentos recorrentes se consolidam com mais facilidade. E escolhas aparentemente simples começam a desenhar os contornos do próximo ciclo com uma precisão surpreendente. É por isso que finais e começos sempre foram tratados com respeito pelas civilizações antigas. O pôr do sol e o amanhecer. A lua nova e a lua cheia. O fim de uma colheita e o início de outra. Esses pontos de transição não eram vistos como meras passagens, mas como janelas de reprogramação. Momentos em que o campo invisível que sustenta a realidade está mais aberto a ajustes, correções e novos direcionamentos. Quando um ano se encerra, ele não leva apenas datas e acontecimentos. Ele carrega padrões emocionais, crenças, hábitos e frequências que foram repetidas ao longo de meses. Se nada é feito conscientemente, esses padrões simplesmente atravessam o portal junto com você e se repetem no ciclo seguinte. É assim que muitas pessoas vivem anos diferentes com os mesmos problemas, apenas mudando o número no calendário. O portal passa, mas elas continuam vibrando da mesma forma. Entre 2025 e 2026, esse portal é especialmente significativo porque marca o fim de um período de adaptação e o início de um ciclo que exige posicionamento. Não é mais tempo de neutralidade. Não é mais tempo de vamos ver o que acontece. As energias desse limiar respondem a decisões claras, mesmo que sejam decisões silenciosas, internas, quase invisíveis para os outros. O universo não precisa que você anuncie mudanças. Ele precisa que você as incorpore. É aqui que as decisões pequenas ganham um impacto gigantesco. Porque, em momentos de portal, o tamanho da ação não importa tanto quanto a coerência da intenção. Uma escolha alinhada, feita no momento certo, pode alterar todo o fluxo de acontecimentos que se seguem. Da mesma forma, uma escolha desalinhada, repetida automaticamente, pode funcionar como um bloqueio que se estende por meses ou até anos. Os antigos diziam que, durante um portal, cada ação é uma semente lançada em solo fértil. E sementes não precisam ser grandes para gerar árvores imensas. Elas precisam apenas ser verdadeiras. Uma mudança de postura, um hábito ajustado, um símbolo escolhido com consciência. Tudo isso comunica ao campo da vida uma mensagem clara: estou pronto para atravessar diferente. O problema é que a maioria das pessoas atravessa portais energéticos dormindo. Presas ao automático, repetem exatamente os mesmos padrões do dia anterior, sem perceber que estão assinando, energeticamente, a continuação da mesma realidade. Não porque o universo é cruel, mas porque ele é coerente. Ele responde ao que encontra, não ao que é prometido. A linguagem dos portais não é racional, é simbólica. Ela não entende desculpas, apenas sinais. Por isso, as tradições antigas sempre utilizaram símbolos, cores, gestos e rituais simples para marcar essas transições. Não por superstição, mas por compreensão profunda de como a consciência humana dialoga com o invisível. O símbolo organiza a intenção. O gesto âncora a decisão. A repetição cria um novo padrão. Entre 2025 e 2026, você está atravessando uma dessas passagens. E tudo o que você faz agora está sendo registrado como base vibratória do ciclo que se inicia. Não se trata de fazer algo grandioso, mas de fazer algo consciente. De sair da neutralidade. De escolher, mesmo que em silêncio, o tipo de energia que você quer sustentar. Nos próximos pontos, você vai entender como algo tão comum e aparentemente neutro pode estar interferindo diretamente nesse processo. E como, ao ajustar esse detalhe, você pode atravessar esse portal com clareza, intenção e direção.
Porque quem atravessa um portal acordado não chega ao outro lado da mesma forma. Entre todas as cores que circulam silenciosamente no cotidiano humano, poucas são tão mal compreendidas quanto o cinza. Ele é frequentemente visto como neutro, seguro, discreto. Uma cor que não compromete, que não chama atenção, que não provoca reações. E é justamente aí que reside o seu poder oculto. Porque, no campo energético, neutralidade não significa ausência de efeito. Significa suspensão. Significa indefinição. Significa estar entre dois estados sem assumir nenhum deles. O cinza nasce da mistura do branco com o preto. Ele não é luz plena, nem profundidade total. Ele habita o meio. E esse meio, em momentos comuns, pode parecer confortável. Mas em períodos de transição, como o fechamento de um ciclo e a abertura de outro, essa vibração se torna problemática. Porque o portal energético não responde bem à indecisão. Ele amplifica aquilo que encontra. E quando encontra neutralidade, amplia exatamente isso: estagnação. Energeticamente, o cinza comunica uma mensagem muito clara, ainda que inconsciente. Não agora, talvez depois, não tenho certeza. Não é uma vibração de recusa, mas também não é de aceitação. É um estado de pausa prolongada. E quando essa frequência é sustentada no corpo, no ambiente e nos hábitos, ela se traduz em uma vida onde as coisas quase acontecem, mas raramente se concretizam. Observe como o quase se manifesta. O projeto que chega perto de dar certo, mas trava no último passo. A oportunidade que surge, mas nunca se firma. O dinheiro que entra, mas escorre com a mesma rapidez. As relações que começam, mas não se aprofundam. Nada está completamente errado, mas nada flui plenamente. Essa é a assinatura vibratória da indefinição. Usar cinza de forma constante em momentos de decisão envia ao campo da vida um sinal confuso. É como se você dissesse: quero mudança, mas não quero me mover. Quero abundância, mas não quero sair da zona neutra. E o universo, que responde à coerência e não às intenções declaradas, simplesmente reflete esse estado. Ele não nega. Ele espelha. Nos exemplos cotidianos, isso se torna ainda mais claro. Pense em alguém que atravessa o final de um ano usando majoritariamente roupa cinza. Camisa cinza, casaco cinza, acessório cinza. A escolha parece prática, profissional, madura. Mas simbolicamente, essa pessoa está se cobrindo com uma frequência de invisibilidade. Ela se mistura ao fundo. Não se destaca, não se posiciona, não declara. E a abundância raramente encontra quem se mantém energeticamente invisível. O mesmo acontece nos ambientes. Escritórios, casas e espaços dominados por tons de cinza criam uma atmosfera de suspensão. Não é um lugar de descanso profundo, nem de ação criativa. É um espaço onde a energia fica parada, como se estivesse esperando algo acontecer. Em períodos longos, isso afeta o estado emocional, a clareza mental e até a motivação para agir. A pessoa se sente cansada sem saber por quê, desanimada sem causa aparente, como se estivesse sempre adiando algo importante. E há também o cinza nos hábitos. Frases como "depois eu vejo", "não é o momento", "talvez no próximo ano" são expressões verbais da mesma frequência. Elas parecem inofensivas, mas quando repetidas, constroem uma identidade vibratória de adiamento. A vida começa a responder da mesma forma, adiando respostas, atrasando soluções, mantendo tudo em espera. É importante entender que o cinza não é um vilão absoluto. Ele tem seu lugar em momentos de pausa consciente, introspecção e descanso entre fases. O problema surge quando ele é usado exatamente no momento em que a vida pede definição. Entre o fim de 2025 e o início de 2026, o campo energético pede posicionamento, pede clareza, pede escolha. E o cinza, nesse contexto, funciona como um bloqueador suave, porém constante. O perigo do cinza não está no impacto imediato, mas na repetição. Ele não causa um grande colapso. Ele cria uma sensação prolongada de estagnação confortável. E muitas pessoas permanecem anos nesse estado, confundindo estabilidade com paralisia, neutralidade com segurança,
quando na verdade estão apenas evitando o movimento necessário para que algo novo se manifeste. Reconhecer essa frequência é o primeiro passo para sair dela. Porque a partir do momento em que você entende que até as escolhas aparentemente neutras estão comunicando algo, você recupera o poder de decidir conscientemente. E nos próximos pontos, você vai descobrir como substituir essa vibração de indefinição por frequências que abrem caminhos, atraem oportunidades e sinalizam claramente ao universo que você está pronto para atravessar o próximo ciclo de forma diferente. Imagine a abundância como um grande rio em movimento. Constante. Ele não para, não escolhe, não julga. Ele simplesmente flui, buscando caminhos por onde possa passar com mais facilidade. Esse rio carrega oportunidades, encontros, ideias, recursos e soluções. Ele está sempre correndo ao nosso redor. A diferença entre quem vive em prosperidade e quem sente que tudo está travado não é a existência do rio, mas a capacidade de ser encontrado por ele. Quando a energia pessoal é clara, esse rio reconhece o caminho. Ele encontra canais abertos, margens bem definidas, sinais visíveis de passagem. Mas quando a energia é confusa, neutra ou indefinida, o rio passa por perto sem perceber. Não porque a abundância rejeita alguém, mas porque não encontra um canal nítido por onde fluir. A pessoa se mistura ao ambiente, à paisagem, ao fundo. Ela se torna energeticamente invisível. Essa invisibilidade não é física, é vibracional. Acontece quando há um desalinhamento entre o que se deseja internamente e o que se comunica externamente através de escolhas diárias. A intenção até existe, mas o sinal enviado é fraco, contraditório ou disperso. É como acender uma lanterna e cobri-la com um pano grosso. A luz está ali, mas não se projeta longe o suficiente para ser vista. É por isso que tantas oportunidades passam perto, mas não permanecem. Elas surgem como possibilidades vagas, conversas promissoras, ideias interessantes que nunca se concretizam. Há sempre um quase. Quase deu certo. Quase aconteceu. Quase foi. Esse padrão se repete porque o campo da vida responde à nitidez, não há esperança. Ele segue aquilo que está claramente delimitado. Quando a intenção é confusa, os resultados também são. Uma pessoa que deseja prosperidade, mas teme responsabilidade, emite dois sinais opostos ao mesmo tempo. Uma parte dela chama o rio. A outra constrói obstáculos. O resultado é um fluxo interrompido. Algo chega, mas não se fixa. Algo começa, mas não termina. A energia não se organiza porque não encontra direção definida. Na vida prática, isso se manifesta de formas muito concretas. Alguém pode receber propostas, mas nunca as melhores. Pode ter clientes, mas não os ideais. Pode trabalhar muito, mas sentir que o esforço não se traduz em estabilidade. Não falta movimento, falta alinhamento. Falta coerência vibracional entre o que se quer e o que se sustenta diariamente. A consciência vibracional começa quando você entende que não basta desejar algo internamente. É preciso sustentar esse desejo com escolhas visíveis, repetidas e coerentes. O universo lê sinais, não pensamentos isolados. Ele observa padrões. Observa o que você veste, como você fala, como você reage, como você se posiciona diante da vida. Tudo isso constrói a sua assinatura energética. Quando essa assinatura é neutra demais, o rio não encontra contraste. É como tentar localizar uma gota de água dentro do próprio rio. Ela existe, mas se perde na massa. Para que a abundância encontre você, é preciso criar contraste energético. Delimitar margens. Mostrar onde o fluxo pode entrar e permanecer. Isso não significa forçar, lutar ou se tornar alguém que você não é, significa alinhar. Significa permitir que suas escolhas externas expressem com clareza aquilo que você já deseja internamente. Quando há alinhamento, a energia se torna visível. O rio reconhece o caminho. As oportunidades começam a se repetir. O que antes passava rápido agora permanece tempo suficiente para criar raízes. Aplicar essa consciência à vida prática é mais simples do que parece. Começa com pequenos ajustes feitos no momento certo. Ajustes que comunicam ao campo da vida: estou pronto para receber. Não com ansiedade, não com desespero,
mas com clareza. E clareza é uma das frequências mais magnéticas que existem. À medida que você sai da neutralidade e assume escolhas conscientes, algo muda. As pessoas começam a te notar de forma diferente. As conversas ganham profundidade. As oportunidades se tornam mais concretas. Não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de se esconder energeticamente. Nos próximos pontos, você vai descobrir como ativar conscientemente essa visibilidade vibracional por meio de frequências específicas. Frequências que não apenas atraem o rio da abundância, mas criam canais sólidos para que ele flua com constância ao longo de todo o ciclo que se inicia. Depois de compreender como a neutralidade pode tornar a energia pessoal invisível, surge naturalmente a pergunta: se certas frequências bloqueiam, quais frequências abrem? As tradições antigas sempre ensinaram que a realidade responde a sinais claros. E entre os sinais mais antigos e universais estão as cores. Elas não são apenas estímulos visuais. São campos vibratórios vivos, cada um dialogando com aspectos específicos da experiência humana. Quando escolhidas conscientemente, as cores funcionam como chaves. Elas não criam a abundância do nada, mas alinham a pessoa com frequências que permitem que aquilo que já existe no campo das possibilidades encontre um caminho até a realidade concreta. Vamos começar pelas 3 cores que formam a base de uma prosperidade sólida, consciente e duradoura. A primeira é o verde. Em praticamente todas as culturas antigas, o verde está associado à vida, à regeneração e ao crescimento contínuo. Ele é a cor da natureza que não força, mas também não para. As plantas não se apressam, mas crescem todos os dias. O verde vibra exatamente nessa frequência. Crescimento sustentado. Não é riqueza repentina que desaparece, mas abundância que cria raízes. Energeticamente, o verde comunica estabilidade. Ele diz ao campo da vida: estou pronto para construir. Para quem passou por períodos de instabilidade financeira, emocional ou profissional, essa cor atua como um estabilizador. Ela ajuda a organizar o fluxo, a trazer constância, a substituir o caos por estrutura. É uma frequência ideal para quem deseja sair do modo sobrevivência e entrar no modo construção. Na prática, o verde pode ser aplicado de forma simples. Uma peça de roupa verde em momentos importantes, como reuniões, decisões ou nos dias que antecedem o início de um novo ciclo, envia um sinal claro de maturidade e prontidão. Ambientes com toques de verde também favorecem decisões mais equilibradas e pensamentos de longo prazo. O verde não acelera, mas sustenta. E a verdadeira abundância precisa de sustentação. A segunda cor é o dourado. Diferente do verde, que trabalha a base, o dourado atua diretamente na manifestação material. Desde as civilizações mais antigas, o dourado foi associado ao ouro, ao valor, à prosperidade tangível. Ele carrega a vibração do reconhecimento, da recompensa e da circulação de recursos. O dourado não é sutil. Ele é uma declaração. Quando alguém escolhe o dourado conscientemente, está dizendo ao universo: estou disponível para receber. Não apenas dinheiro, mas oportunidades que geram crescimento financeiro. Portas que se abrem, encontros estratégicos, propostas inesperadas. O dourado atrai aquilo que tem valor real. Muitas pessoas bloqueiam essa frequência por acreditarem, ainda que inconscientemente, que não merecem prosperar. O dourado ajuda a dissolver essa crença. Ele fortalece a sensação interna de merecimento, algo essencial para que a abundância se fixe. Porque o dinheiro pode até chegar a quem não se sente merecedor, mas raramente permanece. Na vida prática, o dourado não precisa ser exagerado. Um detalhe já é suficiente. Um acessório, um relógio, um anel, um elemento discreto. O importante não é o tamanho, mas a intenção. Em momentos de fechamento e abertura de ciclos, essa cor atua como um ímã, sinalizando prontidão para receber resultados concretos em 2026. A terceira cor desta base é o azul profundo. Enquanto o verde constrói e o dourado materializa, o azul organiza. Ele vibra na frequência da clareza mental, da visão ampla e da sabedoria nas decisões. Muitas pessoas até atraem oportunidades, mas as perdem por falta de clareza. Decidem mal, agem por impulso ou se deixam levar pelo medo.
O azul atua exatamente nesse ponto. O azul profundo acalma o ruído interno. Ele favorece a percepção clara, a comunicação consciente e a tomada de decisões alinhadas. É a cor de quem lidera com tranquilidade, de quem escolhe sem pressa, mas com firmeza. Em termos energéticos, o azul diz: vejo com clareza. Sei para onde vou. Aplicado na prática, o azul é extremamente poderoso em situações que exigem diálogo, negociação e planejamento. Ele ajuda a expressar ideias com segurança, a ouvir com atenção e a responder sem reatividade. Para quem entra em 2026 buscando direção, visão estratégica e escolhas mais sábias, o azul profundo se torna um aliado essencial. Essas três cores formam uma tríade poderosa. O verde cria a base estável. O dourado ativa a prosperidade material. O azul garante clareza para sustentar e expandir o que chega. Quando usadas com consciência, elas alinham diferentes níveis da abundância: estrutura, manifestação e direção. No próximo ponto, você vai conhecer outras frequências igualmente importantes, que atuam na renovação, na ação, no propósito e na alegria. Porque a abundância verdadeira não é feita de uma única dimensão. Ela é um equilíbrio entre estabilidade, movimento, significado e prazer de viver. Se as cores que exploramos antes criam a base da prosperidade, as que vamos compreender agora ativam o movimento, a renovação e o sentido mais profundo da abundância. Porque prosperar não é apenas acumular. É renovar, agir, alinhar e desfrutar. E essas quatro cores trabalham exatamente nesses níveis mais sutis, porém decisivos, da experiência humana. Começamos pelo branco. À primeira vista, ele pode parecer simples demais para carregar um poder tão grande. Mas nas tradições antigas, o branco sempre foi a cor do recomeço. Ele representa o espaço limpo, o campo aberto, a possibilidade pura antes de qualquer forma. Energeticamente, o branco não adiciona, ele remove. Remove resíduos do passado, padrões antigos, crenças que já não servem. Para quem chega ao final de 2025 carregando frustrações, culpas ou histórias que se repetem, o branco atua como uma limpeza profunda. Ele neutraliza a carga emocional acumulada e cria espaço interno para algo novo surgir. Sem espaço, nada entra. O branco prepara o terreno. Ele diz ao universo: estou pronto para começar de novo, sem o peso do que já passou. Na prática, o branco é poderoso em momentos de encerramento consciente. Usá-lo ao final de um ciclo ajuda a soltar o que não deve atravessar o portal. Ele também favorece a paz interior, aquela tranquilidade que não depende de resultados externos, mas da sensação de alinhamento interno. E é justamente dessa paz que nasce uma abundância mais equilibrada e sustentável. Em seguida, encontramos o vermelho. Se o branco limpa, o vermelho impulsiona. Ele é a cor do sangue, do fogo, do movimento vital. Vibra na frequência da ação decidida, da coragem e da paixão pela vida. O vermelho não espera. Ele age. Ele quebra a estagnação e devolve o fluxo onde tudo parecia parado. Para quem passou 2025 adiando decisões, evitando confrontos necessários ou vivendo no modo automático, o vermelho funciona como um despertar. Ele ativa a força de agir mesmo com medo, de se posicionar mesmo sem garantia absoluta. Energeticamente, o vermelho comunica: estou vivo, estou em movimento, estou comprometido. Na vida prática, essa cor é especialmente útil em momentos que exigem iniciativa. Início de projetos, conversas importantes, decisões que não podem mais ser adiadas. O vermelho também está ligado à paixão, não apenas romântica, mas pela própria vida. Ele reacende o entusiasmo, algo essencial para que a abundância não seja apenas funcional, mas vibrante. O violeta atua em um nível ainda mais profundo. Ele vibra na frequência da transformação espiritual e do alinhamento com o propósito. Muitas pessoas até conquistam sucesso material, mas se sentem vazias, desconectadas, como se algo essencial estivesse faltando. O violeta trabalha exatamente esse vazio. Essa cor ajuda a alinhar a prosperidade com o sentido. Ela atrai oportunidades que não apenas trazem retorno financeiro, mas que fazem sentido para a alma. Conexões mais conscientes, projetos com impacto,
Caminhos que parecem certos mesmo antes de serem totalmente compreendidos. O violeta não busca abundância por acúmulo, mas por coerência interna. Aplicado na prática, o violeta é poderoso em momentos de reflexão, decisões de vida e escolhas que envolvem propósito. Ele amplia a intuição e ajuda a perceber sinais sutis que normalmente passam despercebidos. Para quem deseja que 2026 seja um ano de alinhamento e não apenas de resultados, essa frequência é essencial. Por fim, chegamos ao laranja. Essa é a cor da criatividade, da alegria espontânea e da leveza. O laranja vibra na frequência do prazer de criar, da curiosidade e da capacidade de desfrutar o processo. Muitas pessoas bloqueiam a abundância porque associam crescimento a sofrimento. O laranja dissolve essa crença. Ele lembra que prosperar também pode ser leve, que criar pode ser divertido, que a alegria não é recompensa, é combustível. Energeticamente, o laranja traz soluções inovadoras, colaborações criativas e oportunidades inesperadas. Ele abre caminhos onde antes só havia rigidez. Na vida prática, o laranja é ideal para quem trabalha com ideias, comunicação, projetos autorais ou qualquer atividade que exija inovação. Ele também ajuda a recuperar o entusiasmo perdido e a se permitir desfrutar das conquistas, algo fundamental para que a abundância continue fluindo. A grande força dessas cores está nas combinações energéticas. Nenhuma pessoa é feita de uma única necessidade. Você pode precisar de limpeza e ação, de clareza e criatividade, de estabilidade e propósito. O branco pode se unir ao vermelho para recomeços corajosos. O violeta pode se combinar com o dourado para prosperidade com sentido. O azul pode dialogar com o laranja para unir visão e criatividade. O universo entende essas combinações quando elas nascem de intenções claras. As cores são a linguagem visual dessas intenções. E quando você aprende a usá-las conscientemente, deixa de agir no automático e passa a dialogar ativamente com as forças que moldam a sua realidade. No próximo ponto, você aprenderá como transformar esse conhecimento em um ritual prático e vivo, capaz de ancorar essas frequências no seu dia a dia. Todo conhecimento só se torna verdadeiro quando é vivido. Até aqui, você compreendeu como as frequências atuam, como as cores comunicam e como escolhas sutis moldam a realidade. Agora, é o momento de transformar entendimento em ação consciente. Não uma ação mecânica, mas um ritual simples, profundo e eficaz, capaz de ancorar no corpo e na mente a vibração que você deseja sustentar em 2026. O primeiro passo é a preparação do espaço e da mente. Os antigos sabiam que nenhum ritual começa no objeto, mas no estado interno. Antes de qualquer escolha, crie um pequeno intervalo de silêncio. Não precisa ser algo elaborado. Escolha um momento em que você não será interrompido. Desligue distrações, sente-se confortavelmente e permita-se desacelerar. Respire fundo algumas vezes, não para relaxar apenas o corpo, mas para sair do modo automático. Esse momento serve para marcar uma transição interna. Você está saindo da repetição inconsciente e entrando na presença. É aqui que o ritual começa de verdade. Quando a mente está dispersa, a intenção se fragmenta. Quando a mente está presente, a intenção se torna clara e potente. Em seguida, vem a intenção clara antes da escolha da cor. Não escolha a cor por estética, hábito ou preferência superficial. Pergunte-se, com honestidade, o que eu realmente quero sustentar no próximo ciclo? Não o que soa bonito, nem o que os outros esperam. O que você sente que precisa agora? Estabilidade? Ação? Clareza? Renovação? Alegria? Propósito? Permita que a resposta surja sem julgamento. A intenção verdadeira costuma ser simples e direta. Quando ela estiver clara, a escolha da cor se torna quase óbvia. A cor não cria a intenção, ela a amplifica. Sem essa clareza, a cor perde força e se torna apenas um detalhe visual. O terceiro passo é a programação energética da roupa. Esse é o ponto mais negligenciado, e ao mesmo tempo, um dos mais poderosos. Antes de vestir a peça escolhida, segure-a nas mãos por alguns instantes. Observe a cor com atenção. Sinta o tecido. Traga a intenção à mente e associe conscientemente aquela cor ao que você deseja viver.
Você pode fazer isso em silêncio ou com palavras simples, ditas em voz baixa ou internamente. Algo como: eu escolho vibrar nesta frequência. Que esta cor me lembre, me alinhe e me conduza ao que estou pronto para receber. Não é a frase que importa, é a presença. É a coerência entre o que você sente e o que você declara. Esse gesto transforma a roupa em um símbolo ativo. Ela deixa de ser apenas vestimenta e passa a funcionar como um lembrete vibracional constante. Toda vez que você a usa, a intenção é reativada. O próximo passo é o uso consciente. Quando chegar o momento de vestir essa peça, faça isso com atenção. Não vista como se fosse um dia qualquer. Perceba como a cor toca o corpo, como ela altera sutilmente o seu estado interno. Olhe-se no espelho não com julgamento, mas com reconhecimento. Reconheça-se como alguém que escolheu atravessar um ciclo com consciência. Durante o dia, sempre que se lembrar da intenção, respire fundo e a reforce internamente. Não com ansiedade, mas com confiança. Esse estado interno é fundamental, porque a abundância não responde ao desejo desesperado, mas à certeza tranquila de quem está alinhado. A gratidão antecipada é o próximo elemento-chave. Agradecer não pelo que já aconteceu, mas pelo que está sendo preparado. A gratidão cria uma frequência de receptividade. Sempre que algo positivo acontecer enquanto você estiver usando essa cor, uma conversa fluida, uma oportunidade, um elogio, use isso como sinal de confirmação. Internamente, agradeça. Esse simples gesto fortalece enormemente o campo vibracional que você está construindo. Por fim, vem a manutenção da frequência correta. Um ritual não termina no ato. Ele se sustenta na repetição consciente. Observe seus pensamentos, suas palavras e suas escolhas nos dias seguintes. Não é sobre perfeição, mas sobre coerência. Se você escolheu vibrar em clareza, evite alimentar confusão. Se escolheu ação, evite o adiamento constante. A cor atua como apoio, não como substituta da consciência. Você pode usar essa cor em momentos importantes ao longo de 2026. Reuniões, decisões, inícios. Ela se torna um ponto de ancoragem, um lembrete silencioso da intenção que você escolheu sustentar. Com o tempo, essa frequência deixa de depender do objeto e passa a fazer parte de você. Esse ritual não é superstição. É linguagem simbólica aplicada com presença. É a forma mais simples e antiga de alinhar intenção, corpo e ação. E quando isso acontece, a vida começa a responder de forma diferente. Porque você deixou de pedir no escuro e passou a sinalizar com clareza. Ao longo desta jornada, você não recebeu promessas vazias nem fórmulas mágicas. Recebeu consciência. Consciência de que a vida responde a sinais, não a desejos confusos. De que ciclos se fecham e se abrem independentemente da nossa vontade, mas a forma como atravessamos esses portais determina o que nos espera do outro lado. Entre 2025 e 2026, o que está em jogo não é sorte. É posicionamento. Você viu que a neutralidade pode parecer segura, mas em momentos de transição ela se transforma em estagnação. Que escolhas aparentemente pequenas carregam mensagens profundas. Que a energia pessoal se torna visível quando a coerência é entre intenção e ação. E que as cores, longe de serem apenas estética, funcionam como símbolos vivos capazes de organizar a intenção e alinhar a vibração. Nada disso exige que você mude quem é. Exige apenas que você esteja presente. Presente ao escolher, ao vestir, ao agir, ao decidir. A verdadeira mudança não acontece quando tudo está perfeito, mas quando você decide sair do automático. Quando escolhe, conscientemente, não repetir o mesmo padrão esperando um resultado diferente. A decisão consciente é a chave do destino porque ela altera a frequência a partir da qual você interage com a vida. Não é sobre controlar tudo. É sobre alinhar-se. Quando há alinhamento, o fluxo encontra caminho. As oportunidades deixam de ser vagas. As escolhas ganham peso. As respostas chegam com mais clareza. E a sensação constante de quase começa a se dissolver. Vibrar diferente em 2026 não significa viver sem desafios. Significa enfrentá-los a partir de um lugar mais centrado, mais claro, mais conectado com o que realmente importa.
Significa construir com intenção, agir com presença e escolher com consciência. A abundância, em todas as suas formas, nasce desse estado interno. Ela é consequência, não perseguição. Lembre-se, o universo não responde ao que você diz uma vez. Ele responde ao que você sustenta. E sustentar é repetir com consciência. É alinhar pensamento, gesto e símbolo. É transformar pequenas escolhas em declarações claras. Quando você faz isso, algo muda silenciosamente, mas de forma profunda. Se este conteúdo te ajudou a enxergar a vida a partir de uma perspectiva mais ampla, se te trouxe clareza em um momento de transição, este espaço existe exatamente para isso. Aqui, no Códigos Ocultos de Israel, compartilhamos entendimentos ancestrais, símbolos esquecidos e chaves de consciência que ajudam a organizar a vida desde a raiz. Não para criar dependência, mas para fortalecer a autonomia interior. Se você sente que esse tipo de conhecimento te ajuda a atravessar ciclos com mais equilíbrio, clareza e direção, inscreva-se no canal Códigos Ocultos de Israel. Assim, você continua conectado a conteúdos que aprofundam a consciência e sustentam escolhas mais alinhadas no dia a dia. E agora, para selar essa decisão interna, deixe nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Não para provar nada a ninguém, mas para marcar esse momento para você mesmo. Escreva: minha abundância está ativada em 2026. Essa frase não é um pedido. É uma declaração. Uma forma simbólica de dizer que você escolheu atravessar este portal acordado, presente e consciente. Que você não espera mais no escuro. Que você participa ativamente da construção da sua própria realidade. Que 2026 te encontre menos neutro e mais verdadeiro. Menos disperso e mais alinhado. Menos invisível e mais consciente do seu próprio valor. Porque quando a decisão nasce de dentro, a vida inevitavelmente responde de fora.